Vamos lá, Apocalipse 12, pode abrir aí a sua Bíblia. Eu terminei de expor os 6, mas eu não tenho condição de me deter nos capítulos 7 a 11. Por isso, vamos para o texto que é, na verdade, o texto central de todo o livro. Os capítulos 12 a 14. Se o Apocalipse tem 7 divisões, os capítulos 12 a 14 são a 4ª. E o que isso significa? A do meio, a central. 3 para lá, 3 para cá é a do meio. Não é sem motivo que, de fato, aqui nós temos o texto que entrecruza todas as demais divisões do Apocalipse. A divisão, a seção paralela do texto que tem a maior exposição da história como um todo, da história cristã como um todo. Eu vou tentar mostrar isso aos poucos para os irmãos e também aplicar um daqueles princípios que eu enfatizei ontem, que é o uso do Antigo Testamento, a importância de entender o Antigo Testamento na literatura, na escrita do livro. O capítulo 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Até aí, por enquanto, meus irmãos, a leitura do texto. Eu tenho, então, enfatizado, defendido que nós não podemos fazer uma leitura linear, cronológica dos eventos do Apocalipse, como se, desde o capítulo 1, a história fosse contada de maneira sequencial até o capítulo 22. Há uma história sequencial, mas que funciona em ciclos. Então, ele conta, reconta, como se fosse uma mola, uma espiral, Você tem um primeiro círculo, o segundo, o terceiro, e ele vai progredindo, então, através dessas vezes em que ele reconta a história. Normalmente, ele começa a história falando da primeira vinda de Cristo e termina falando da segunda vinda de Cristo.
E dos eventos, eu já falei, que fazem menção a esses dois grandes momentos polarizantes. Mas aqui nos capítulos 12 a 14, ele faz isso também, mas expande isso de uma maneira muito extraordinária, muito interessante. Eu diria que ele volta ao Gênesis, ele volta ao princípio, ao começo de tudo, e nos ajuda a entender a Bíblia como um todo. Eu diria para você que se você prestar bem atenção nos versículos 1 a 5 do capítulo 12 de Apocalipse, esses quadros aqui pintados, tá? Essas imagens descritas, elas resumem para você a Bíblia inteira. Toda a história da redenção está embutida aqui nessas imagens impressionantes. Como é que você entende uma passagem como essa? Você olha para cá e vê uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa, ela está grávida, um dragão, um grande, vermelho, um monte de cabeça, um monte de chifre, um monte de diadema, uma cauda que arrasta um terço das estrelas, um filho que nasce. Como é que eu entendo isso? Então, você pode entender de duas maneiras. Subjetivamente, né? Aí você inventa qualquer coisa aí e vai identificando com qualquer coisa que a sua imaginação possa criar. Ou você procura fazer uma análise objetiva da passagem. E o que significa análise objetiva no caso aqui? Significa tentar entender as raízes veterotestamentárias do texto. A maioria dos textos de Apocalipse, eu já mostrei de passagem alguns, né? Por exemplo, como que as cores lá do capítulo 4, elas nos remetem a situações do Antigo Testamento. Eu tive que passar muito rápido pelo capítulo 4, mas muitas coisas do capítulo 4 e 5 nos remetem a eventos do Antigo Testamento. Por exemplo, né? Até o irmão perguntou aqui depois sobre o mar cristalizado. O que é aquele mar de vidro cristalizado diante do trono, né? Ele é uma reminiscência do Antigo Testamento, do fato de que o mar no Antigo Testamento simboliza as forças malignas. Você sabe que Israel nunca gostou de navegação. Ao contrário dos fenícios ali perto, que eram exímios navegadores, Israel não. O mar sempre foi uma ameaça para Israel. Ele sempre considerou o mar algo muito ruim. Aliás, Israel morria de medo do mar da Galileia, que era um marzinho insignificante. Um lago, a Lagoa da Conceição, mais ou menos. É um pouco maior, evidentemente. Mas Israel morria de medo disso. É interessante esse temor judaico, hebraico ao mar. Por quê? O mar ele simboliza para o israelita forças indomáveis, incontroláveis, forças malignas, forças satânicas. Aliás, o grande momento da história de Israel no Antigo Testamento, o grande momento redentivo da história de Israel é o quê? Moisés ferindo o mar, batendo com o cajado no mar, ferindo o mar, e ele se abre, ele se rende. E o povo de Deus passa pelo meio de um mar cristalizado, de um mar coalhado, de um mar dominado. Essa cena alimentou fortemente a imaginação hebraica nos séculos seguintes. Bíblica, eu estou falando, dos profetas. Eles começam a usar a figura do mar como um inimigo que tem que ser dominado, que tem que ser pisado, que tem que ser acalmado. Você lê o Salmo 88, o Salmo 89, eles descrevem o mar como habitação de monstros, o Leviatã, o Tanim, Raave, são dragões na mitologia hebraica, dragões marinhos, monstros marinhos. Símbolos do Egito, o Egito é Leviatã, Tanim é Babilônia. Então, esses dragões não deviam ser seres literais, né? Ao que tudo indica, mas são símbolos das nações marítimas, que tem a ver com o mar. O Salmo 88 diz que Deus pisa, calca os pés a Raave. Ele pisa a cabeça do dragão sobre o mar, para que o povo de Deus passe. É uma descrição do Êxodo.
uma poesia, uma descrição poética do Êxodo. No Novo Céu e na Nova Terra não tem mar. Então vocês que são aqui de Florianópolis vão sentir falta, né, do mar, porque não vão mais ver o mar no Novo Céu e na Nova Terra. Não tem nada a ver, não é isso, não é literal. Né? Não quer dizer que não vai ter mar literalmente. Quando ele diz, e o mar já não existe, ele quer dizer, não tem mais mal. Troque o R pelo L, não tem mais mal, não tem mais queda, não tem mais forças indomáveis, não tem mais aquilo que é rebeldia contra Deus. E por isso a cena do mar cristalizado diante do trono quer dizer as forças malignas pisadas. Mais para frente, no próprio livro, ele vê os 144 mil em pé sobre o mar de vidro. O sentido é pisando o inimigo. Eles triunfaram sobre os inimigos. Pisaram o dragão, a serpente. Então, há muitas coisas no capítulo 4 que nos remetem ao Antigo Testamento. E também no 5 e no 6 e assim por diante. Por exemplo, os cavaleiros do capítulo 6, dos selos, eles são cavaleiros descritos em Zacarias. Mas aqui nós temos algo extraordinário, no capítulo 12. Que passagem da Bíblia, do Antigo Testamento, está aqui por detrás desse texto? Então, eu até ia projetar, mas eu não vou. Porque vocês estão quase dormindo, eu quero que vocês façam um exercício para acordar. Então, eu queria que você abrisse, se possível, 2 textos e comparasse esses 2 textos. Você tem o texto aqui, de Apocalipse 12. Abra em Gênesis 3. Gênesis 3. Mas você tem que conseguir deixar os 2 textos abertos. Não sei como é que você vai fazer aí na sua Bíblia. Você vai ler Gênesis 3. A partir do versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, dá para já ter aqui uma boa noção. Sabe o que eu quero que você faça agora? Encontre temas, personagens, menções cruzadas. Apocalipse 12 e Gênesis 3. O que tem igual? O que tem igual lá? O que tem igual aqui? Quem me indica alguma coisa? Mulher! Já achou alguma coisa. Não é interessante? Em Apocalipse 12, vi uma mulher. E aqui também nós temos uma mulher. Só que elas estão vestidas diferentes, não estão? Que roupas tinha? As duas são vestidas de alguma coisa. Mas que roupas tinha a mulher em Gênesis 3? Nessa altura aqui, ela está vestida com folhas de figueira. Depois ela recebe as roupas de peles. Mas ela está ainda com folhas de figueira. Então, ela estivera nua e não se envergonhava porque não tinha pecado. Com o pecado, ela e seu marido se vestem de folhas de figueira. E depois Deus troca um modelito, né, e as veste com uma nova moda. Não gostou daquele modelito lá das folhas de figueira. Você percebe que coisa interessante? A roupa é importante lá, a roupa é importante aqui. Mas a mulher, em Gênesis 3, ela está ali numa situação, até certo ponto, humilde, né? Uma mulher com roupa de folhas de figueira. Agora aparece uma mulher vestida com o sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Um tema em comum, as diferenças você vai entender daqui a pouco.
O que mais que nós temos de semelhanças? Que outro personagem igual? Lógico. Uma serpente em Gênesis 3. Enganadora, traiçoeira. E em Apocalipse 12, um dragão que não deixa de ser uma serpente. Aliás, o próprio capítulo 12 de Apocalipse, para não deixar dúvida, vai dar o nome e o sobrenome do dragão. Ele vai dizer, trata-se da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então não há dúvidas de que João está aqui pensando em Gênesis 3. Até porque, meus irmãos, é a primeira vez clara em toda a Bíblia que nós temos a declaração inequívoca de que a serpente de Gênesis 3 era de fato Satanás. Você teve que chegar ao último livro da Bíblia para saber entender o primeiro. Sim, porque hoje é fácil para você, todo mundo sabe que a serpente é... Mas se você nunca tivesse lido a Bíblia, pela primeira vez na vida o livro caiu na sua mão, e você começa lendo lá em Gênesis, e vai lendo, você nunca sabe que a serpente é Satanás, porque em lugar nenhum, antes de Apocalipse 12, você tem uma declaração explícita. Você pode ter umas declarações meio indiretas, mas explícita não. A primeira que você terá é em Apocalipse 12, dizendo, e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ponto. Personagem identificado, mas está um pouco diferente, né? Lá ele era uma serpente. Ou seja, incorporou, né? Cresceu. Essa serpente está bombada, né? Musculosa. Ficou... O que mais que nós temos em comum? Filho, exatamente. Alguém lá em Gênesis 3 prometeu para alguém, vai ter um filho. Virá um descendente. Um prometido. E aqui no capítulo 12 de Apocalipse também está o filho. Mas tem mais uma coisa interessante em relação a isso. Dores. Deus disse para Eva, olha, você vai ter dores para dar à luz. E a mulher de Apocalipse 12, ela está em pleno processo de parto. Ela está sofrendo os tormentos para dar à luz. Esse é um dos temas. Tem mais? Ó, que tem. Aí está o maior de todos. Porque a primeira coisa que Deus diz é, porém inimizade entre ti, está falando com Satanás, e ela, a mulher. Eu é que estabeleço essa guerra. Eu colocarei um conflito, um combate, uma inimizade, uma guerra entre ele e você. Em Apocalipse 12, o dragão está furioso diante da mulher. Babando em cima dela, furioso, querendo devorar o filho que vai nascer dela. Então, você percebe a evidente correlação de temas entre essas duas passagens. Isso é a teologia do livro de Apocalipse, a teologia do livro de Revelação. É desse modo que a teologia é construída. Mas o que ele quer com isso? Qual é o propósito? Por que Deus deu essa visão para João? Porque essa visão, essa cena, essas imagens, elas têm o poder de contar uma grande história em poucas linhas. O que Deus está contando através de Apocalipse 12 é um resumo de todo o Antigo Testamento. Ele está dizendo assim, desde que eu prometi à mulher que ela teria um filho, um descendente. E que esse filho, esse descendente, pisaria, feriria a cabeça de Satanás, o conflito começou. Desde então, o grande objetivo de Satanás, o grande objetivo da serpente é um só. Ele só tem uma meta. E ele perseguiu essa meta
cada segundo da sua miserável existência. Devorar o filho. Essa posição do capítulo 12 mostrando o dragão parado diante da mulher. E o dragão se deteve, ele estacionou, ele parou diante da mulher. Ele só tem uma coisa em mente: destruir o filho que vai nascer. Por quê? Porque ele pensa, ou ele ou eu. Porque o próprio Deus disse isso para ele. Para quem foi que Deus falou? Porém inimizade entre ti e a mulher. Deus falou para o próprio Satanás. Ele não falou para Adão isso, não falou para Eva isso. Ele falou para o próprio Satanás na figura da serpente. Eu estou colocando uma inimizade entre vocês. Uma guerra de descendências. Parece ter 3 níveis. 3 níveis essa guerra em Gênesis 3,15. Porque ele fala em primeiro lugar, estou colocando uma inimizade, um conflito entre você, serpente, e ela, Eva. Então, o primeiro nível está ali. Tem um segundo nível, ele fala, entre a semente dela, Eva, o termo hebraico é semente, descendência, mas é singular, então a semente dela e a tua semente, Satanás. Você tem 2 descendências, 2 sementes paralelas. Também é uma guerra de descendências nesse sentido. E finalmente, o terceiro nível parece ser individualizado, não é corporativo. Esse segundo nível é corporativo, mas o terceiro parece ser individualizado quando ele fala, e ele te ferirá a cabeça. Ou seja, não da tua semente, mas a tua cabeça mesmo. E tu lhe ferirás o calcanhar. Um duplo ferimento. Um duplo, mortal e simultâneo ferimento. Ou seja, desde o início Deus contou toda a história. E disse como tudo seria. Porque Ele é aquele que estabelece as coisas antes que elas são. Porque tem o poder de exercê-las, de executá-las, de concretizá-las. Desde então, o dragão, Satanás, é esse inimigo sedento de sangue e, ao mesmo tempo, um instrumento. Ao mesmo tempo, um instrumento de Deus para a concretização dos planos de Deus, do grande plano, do grande projeto da redenção. Tem um detalhe aqui que você não percebeu, talvez. Que roupas são essas? O sol, a lua e 12 estrelas. É isso que compõe a roupa da mulher gloriosa do capítulo 12. E o que é que João quer nos contar com isso? Onde no Antigo Testamento nós podemos encontrar essa mesma expressão? Sol, lua, e lá eram 11 estrelas, e não 12. Por que no sonho de José é o sol, a lua e 11 estrelas, e não 12? Porque o próprio José é a 12ª estrela. O que significa o sol, a lua e 12 estrelas, então? Israel. Significa o povo de Deus do Antigo Testamento. Jacó, a família de Jacó, com os seus 12 filhos. O sol, a lua e as 12 estrelas. Por que a mulher está vestida com isso? Ela não teria que ela mesma ser Israel? Então, por que ela está vestida de Israel? Num certo sentido, ela não é Israel. Ela é maior que Israel. Por que ela é maior que Israel? Porque Israel existe tecnicamente a partir do momento em que Deus estabeleceu o sol, a lua e as 12 estrelas. Mas a história de Deus não começou aí. A história da redenção divina não começou aí.
Nós já estamos milênios à frente quando Deus chama Abraão, e o leva até a terra da promessa, e depois faz com que ele tenha o filho Isaque, e depois Isaque tenha Jacó, e Jacó tenha os seus 12 filhos. Já estamos milênios à frente, provavelmente, na história da redenção. O ponto é o seguinte: essa mulher já está trabalhando há muito tempo. Mas em algum momento dessa história, ela está vestida com as roupas de Israel. Então, a melhor maneira de identificar essa mulher é, mais uma vez, pensar na semente prometida, na santa semente. O povo de Deus do Antigo Testamento, que começa com Eva e termina com Maria. Todas as mães do Messias, todas as grávidas do Antigo Testamento, toda a genealogia que tantas vezes é contada no Antigo Testamento, fulano gerou Beltrano, fulano gerou Beltrano, com que objetivo é isso, né? Porque Lucas faz isso, porque Mateus faz isso, para mostrar a descendência prometida de Cristo. Afinal, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É o povo de Deus, são os eleitos. Os eleitos desde que o primeiro filho nasceu, Caim e Abel. E ficou claro que Abel era o escolhido de Deus. E então o que fez o dragão? Feriu, avançou, usando a sua parte da descendência, Caim. Caim matando Abel é o dragão ferindo o calcanhar do Messias, ou pensando que está ferindo, ou acreditando que está ferindo. O ponto é o seguinte: ao longo de todo o Antigo Testamento, o dragão sempre está quase lá. Quase lá. E então, no último segundo, escapa das mãos dele. Ele está com suas garras em cima do descendente. Ele está quase lá. Agora ele vai devorar. Está tudo certo. E então, foge. Ele mata Abel, fim da história? Não. Levanta-se Sete. E Deus diz: enganei você. O prometido é esse daqui. As descendências seguem, né? Sete e Caim lado a lado. Em Gênesis 6, há uma confusão generalizada, uma depravação total dos seres humanos. E Deus diz: chega. Acabou. Eu vou destruir tudo. Vou acabar com toda a raça humana. E o dragão diz: então eu ganhei. Então não tem descendente. Então o próprio Deus jogou a toalha. O próprio Deus desistiu. Então a minha cabeça está segura. E Deus diz: calma aí. Eu tenho um cara aqui, Noé. Noé, faz uma arca. Entra nela, você, sua casa, sua família, e vamos continuar a história. A história sempre parece que chega ao fim. E o fim significaria a vitória do dragão. Mas Deus age extraordinariamente, sempre. E recontinua. E continua, e recomeça. Recomeça a sua história. Mas as sementes continuam. Noé tem 3 filhos. E Deus diz: Sem, você é o descendente. Cã, você não é. É Deus quem sempre está dizendo: aqui está a minha santa semente, aqui não está. Elas crescem paralelas, porque não é uma questão de sangue, Paulo vai dizer em Romanos 9. Não é uma questão de sangue, é uma questão da promessa. O que rege a descendência é a promessa. Você acha que esse tema não está no Novo Testamento? Por que João fala tanto dos filhos de Deus e dos filhos das trevas, dos filhos da luz e dos filhos das trevas? Dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. Jesus estava blefando quando ele falou para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Acha que aquilo era só para ofender eles?
Jesus não mente. Eles eram mesmo filhos do diabo. Por quê? Ele próprio disse. Porque vocês querem fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? Me matar. A vontade dele, desde o começo. Por que Jesus diz que Satanás foi homicida desde o começo? Quando que é o começo? Gênesis. Que homem ele quer matar? Aquele que pode ferir sua cabeça. É esse o sentido do desejo homicida de Satanás. E que Jesus disse que os fariseus e os sacerdotes eram filhos dele porque queriam matá-lo. Para satisfazer os desejos do pai de vocês. As duas sementes sempre existirão no mundo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Jesus contou a parábola do joio e do trigo, né? Ele disse, o trigo são os filhos de Deus, mas o joio são os filhos do maligno, que estão no meio, muitas vezes. E que não dá para sequer separar uns dos outros. Crescem juntos. Só o juízo final separa. Só a colheita final separa. Através dos filhos do maligno, sinagoga de Satanás nas igrejas lá da Ásia, Satanás persegue os filhos de Deus. Essa é a rotina desde o começo. Um pouquinho mais para frente, na história, depois do dilúvio, Deus então separa os semitas como seu povo, mas eles se desviam outra vez e constroem a torre de Babel. O Senhor desce, confunde, destrói a torre e diz, chegou a hora de vestir a mulher com umas roupinhas melhores. E diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma nação. Uma grande nação. Chegou a hora de vestir a mulher com o sol, a lua e as 12 estrelas. E isso só vai fazer a fúria do dragão aumentar ainda mais. Porque agora ele vai ter um alvo claro. Um alvo claro para atacar. Mas o Deus que é soberano usa o próprio atacante para seus propósitos. Lembram do Egito? Depois que José foi parar no Egito, naqueles altos e baixos da vida dele, o Senhor agindo na vida dele, o propósito de Deus era salvar o povo da fome. E por isso José vai para o Egito, ele consegue alcançar um posto muito parecido com o de Jesus. Por isso que José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Se você não entendeu muito bem ainda a relação que eu expliquei de manhã sobre o pai no trono e o filho ao lado, mas quem governa é o filho, o melhor modo de entender é essa relação Faraó e José lá no Egito. Porque o Faraó, ele transferiu o poder a José. E ele disse, José, eu só sou maior do que você no trono. Mas no governo é quem manda. Uma transferência de poder, uma transferência de autoridade. Desse modo, José governava o Egito, como Jesus governa céus e terra, embora quem está sentado no trono seja o Pai. Mas tem um episódio interessante, porque 400 anos depois chegou a hora, finalmente, de tirar o povo do Egito. E aí, o que Faraó manda fazer? Matar. Matar os judeus, né, os israelitas que estão crescendo. O número está muito grande, eles estão superando os egípcios. E ele manda exterminar das casas as crianças, os meninos. Então, um deles é colocado numa cesta, no rio Nilo, e vai parar nas mãos da filha de Faraó,
Que ironia! O dragão vai criar o descendente. Deus usando o próprio dragão, porque Satanás está usando o faraó para destruir o povo, tentando destruir o povo. E Deus diz, você quer destruir a semente? Você vai preservá-la. Deus usa a filha de faraó para criar Moisés, para que mais tarde Moisés volte ali e tire seu povo. São as ironias de Deus. Ele tem essas santas ironias no Antigo Testamento, muitas vezes. O ponto sempre parece esse: as garras do dragão estão em cima da semente. Ele vai finalmente devorá-la, só que não. Deus sempre age de alguma maneira para preservar isso. São inúmeros os casos, mas tem um caso muito emblemático, muito interessante. Não sei, ele é bem esquecidinho de nós, mas teve um dia. Poderia mencionar as várias vezes que Saul tentou matar Davi, né? E que Deus o livrava, não permitia que isso acontecesse. O exílio, inúmeras ocasiões. Mas tem uma muito emblemática. Uma rainha usurpou o trono de Israel, ela chamava-se Atalia. Ela usurpou o trono de Israel e o que ela mandou fazer? Primeira ação dela, matar todos os descendentes de Davi. Matar todos, para quê? Para ficar com o trono para ela. Ninguém pode, não tem mais herdeiro. Ora, se matar todos os descendentes de Davi, matou a semente. Porque nessa altura já estava identificada a semente prometida com a família de Davi. Deus falou, você terá um filho que vai se assentar para sempre no seu trono. Então Deus já tinha definido que era daquela raiz ali, daquela família ali que viria Jesus. Que o filho viria, que o descendente viria. Por isso toda a fúria do dragão se volta contra a família de Davi. Essa rainha quer matar todos. E começa a matar e muitos são mortos. Muitos filhos de Davi são mortos, dos descendentes. Mas um deles é tirado e escondido dentro do templo. Se chamava Joás. E ele é um exemplo, porque não foi o único, outros filhos também foram tirados. Mas ele mostra a maneira como o Senhor resgata. Da hora da matança, ele diz, enquanto matavam os filhos de Davi, um foi tirado dali e foi guardado, foi preservado. Deus sempre está agindo soberanamente, miraculosamente no Antigo Testamento para preservar a sua semente prometida da fúria do dragão. Qual é o último grande evento nesse sentido? Lembre-se que ele está dizendo aqui no capítulo 12 que ele quer devorar o filho quando nascer. Quando nascer. O que aconteceu em Belém? Em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, quando os magos vieram do Oriente e foram embora, mas disseram, revelaram onde nasceria o Messias, em Belém. O que Herodes manda fazer? Não tem criatividade. Usa a mesma técnica. Mata a criança. Como o faraó. É uma repetição do mesmo erro. E ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade em Belém. Para tentar matar o descendente. Matar a semente prometida. Mas o que Deus fez? Avisou José por sonho e disse, vai para o Egito. Mas Deus justo para o Egito? Deus diz, sou eu que mando nessa história. Se eu quero o Egito, vai ser o Egito. E o Egito realmente é demais, né? Porque Deus quer salvar o filho dele, tira de Israel e leva para o Egito. Debaixo das barbas do dragão. Ele sempre faz essas coisas. E mais tarde do Egito ele traz o seu filho de volta para Nazaré, onde ele vai crescer e mais tarde pisar uma certa cabeça. Esmagar uma certa cabeça. Irmãos, foi na cruz
que houve um duplo ferimento mortal. Um calcanhar picado por uma serpente venenosa e uma cabeça esmagada por esse mesmo calcanhar picado. Essa é a ideia. E aí está a maior de todas as ironias, porque se você viu algumas aí, aqui está a maior de todas. Lembrando que o Senhor disse para ele, lá em Gênesis 3, lembre-se, tá, Satanás, você vai ferir o calcanhar dele. Tá? Escreve aí, decora aí, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a sua cabeça. Acho que Satanás só pensou na segunda parte. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Quando Cristo é morto na cruz, isso literalmente é uma ferida mortal. Ele foi ferido de morte por instrumentalidade satânica. Se você tem dúvidas quanto a isso, leia Lucas 22. Veja quem é o instrumento, quem é que possui Judas, que vai lá vender Jesus. Ele vai falar, Satanás entrou em Judas. E este foi se entender com o sacerdote sobre como lhe entregaria a Jesus. Na hora da Santa Ceia, Jesus está à mesa com os apóstolos, Judas está ali. E outra vez o texto diz, e Satanás entrou em Judas. E Jesus disse para ele, ou para eles, vocês não tinham compromisso? Agora? Vocês não têm um negócio aí? Vão lá fazer. O que vocês tiverem que fazer, façam depressa. Satanás e Judas se levantam e vão acertar as contas. Sim, irmãos, Satanás levou Jesus à cruz. Ele o matou lá. Pela instrumentalidade dos homens. Ele sempre usa os homens para isso. Ele sempre usou. Ele achou que essa era a sua vitória. Ele achou que dessa maneira, matando o descendente, ferindo o descendente, ele estaria conquistando sua vitória sobre o descendente. Mas ele não entendeu a segunda parte. Quando você fere o calcanhar, ele te fere a cabeça. A figura parece ser daquela cobra traiçoeira que chega por trás do homem e pica o seu calcanhar. Ela é tão venenosa, ela é tão terrível no seu ataque, que é um veneno mortal. O homem morre com essa picada, instantânea. Mas é o próprio peso morto desse homem que pisa a cabeça da serpente. Então, é como se ela tivesse se matado. Ela é um instrumento da sua própria morte. Quando ela pensa que está vencendo, aí é que ela está perdendo. E essa é a grande história de todo o Antigo Testamento. Quando o dragão pensava que estava vencendo, no fundo ele estava perdendo. Quando ele pensa que está triunfando contra o Messias está esmagando sua cabeça. Essa é a grande história do capítulo 12. Veja como o Apocalipse consegue encurtar essas histórias, né? O dragão está ali, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, diz o verso 4, mas o verso 5 dá o veredito da derrota dele. Quando parecia que ele ia vencer, ele perdeu. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse que há de reger é porque quando ele nasceu, isso estava prometido para acontecer. Jesus já está regendo as nações com cetro de ferro. Isso já é profecia cumprida, ele já subiu aos céus e já recebeu o livro, já tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas quando ele nasce aqui, isso é uma narrativa do seu nascimento, isso ainda é futuro. Que há de reger as nações com cetro de ferro. E então, como só o Apocalipse consegue fazer, toda a vida de Cristo é abreviada numa única frase. E ele diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então você tem o V completo, né, da vida de Cristo. A descida e a subida. A descida, a encarnação, a morte,
o Hades, o túmulo, e então a ressurreição, a ascensão, o reino. Apocalipse resume isso em 2 frases. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho voltou. Ele veio e voltou, desceu e subiu. Nasceu e foi arrebatado até ao trono. E aí nós temos que retomar os assuntos de Apocalipse 5. E o Cordeiro se aproximou do trono e foi lá e pegou o livro da mão direita e começou a soltar os selos do livro. Ou seja, João está contando a história pregressa aqui, para formar o quadro inteiro, o quadro completo. Mas ele dá um detalhe muito importante que tem tudo a ver com os crentes das 7 igrejas da Ásia. Ele está querendo contar mais aqui a história do dragão. Então ele quer explicar um pouco melhor para os crentes das 7 igrejas da Ásia por que é que eles estão sendo tão perseguidos. E ele vai dizer, é porque vocês não entenderam ainda uma coisa fundamental que aconteceu. A pergunta era o seguinte, se Jesus já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a direita de Deus, manda nos céus e na terra, por que a gente sofre tanto? Por que o César é tão poderoso? Por que os soldados nos massacram? Não tinha que ser diferente? João diz, vocês não entenderam nada. Eu vou explicar um pouco para vocês aqui o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus feriu a cabeça da serpente na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, aconteceu um evento celeste, nesse exato momento, que causou grande mudança na terra, uma grande influência na terra, uma grande mudança no céu e uma grande influência na terra. O que foi? O ato da expulsão do dragão. Quando ele foi finalmente varrido dos céus, expulso dos céus, defenestrado dos céus. Por isso, meus irmãos, o verso 7 diz, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu sei que é comum a maioria de nós pensar que Satanás foi expulso do céu antes da fundação do mundo, né? Pensam que a expulsão de Satanás do céu aconteceu antes da fundação do mundo. Não, não aconteceu. Nenhum texto bíblico, nenhum sequer, pode ser usado para defender isso. O momento em que Satanás perde seu lugar no céu tem que ser identificado com o momento da ascensão. Somente quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, é que finalmente ele conquistou dignidade, autoridade, para expulsar dos céus o dragão. E é só então que Satanás e 1/3 dos anjos, se essa conta está correta, 1/3 das estrelas, deve ser porque o próprio Cristo já disse que estrelas são anjos em Apocalipse, então a interpretação foi dada. 1/3 dos anjos caem com ele, quando ele é expulso dos céus. Não há nenhuma passagem em toda a Bíblia que defenda a ideia de que Satanás foi expulso dos céus antes da fundação do mundo. Talvez você pense em Isaías 14:12, Ezequiel 28, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações. Mas isso é uma profecia, isso não é uma narrativa do passado. Aliás, é uma profecia contra o rei de Babilônia, em Ezequiel 14, e uma profecia contra o rei de Tiro, em Isaías 14 e em Ezequiel 28. Isaías 14, Babilônia, Ezequiel 28, Tiro, rei de Tiro. Coisas futuras, não coisas passadas. O que ainda aconteceria, Babilônia ainda cairia, Tiro ainda cairia. Se a gente pode identificar, e talvez possa, identificar esses dois reis como tipos, protótipos de Satanás, talvez possa, de qualquer modo está falando da queda futura dele, não da queda passada. Está profetizando que isso aconteceria.
Quando Jesus diz aos seus discípulos, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, ele também está profetizando. Ele não está dizendo que já aconteceu, mas que ele está vendo isso, é uma visão do que está acontecendo. O que o seu ministério vai, de fato, concretizar. Até ele usa o verbo no tempo imperfeito. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando que eu via, ele disse, enquanto vocês estavam lá expulsando os demônios, vocês, meus discípulos, estavam lá expulsando os demônios, eu estava aqui vendo Satanás cair. Ou seja, é um processo. Eu não disse, porque ele caiu antes da fundação do mundo, vocês podem expulsar demônios. Não falou isso. Mas vocês podem expulsar porque eu estou dando autoridade para vocês, porque Satanás está caindo agora. Ele está perdendo agora a sua autoridade. Eu estou caçando a autoridade legal do inimigo. Se você quer entender essa história com mais profundidade, aquele livro que eu trouxe, A Grande Batalha Escatológica, eu trabalho quase só isso lá. A Grande Batalha Escatológica, o significado jurídico da primeira vinda de Cristo e o modo como Satanás foi derrotado juridicamente por Jesus. O que deu o direito à dignidade de Cristo de voltar aos céus e dizer, fora daqui. Pode parecer estranho, é verdade, mas no Antigo Testamento, anjos bons e anjos maus convivem no mesmo lugar. Um exemplo disso é o livro de Jó. Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava também Satanás. Quem são esses filhos de Deus? São os príncipes, os anjos principais, os principados, que vêm perante o Senhor dar relatório das suas funções no mundo. Eles administram coisas no mundo, ou administravam na velha aliança. Lembre sempre que isso é uma narrativa da velha aliança. Entre eles está um dos príncipes que vem dar um relatório também. Aliás, ele não é maior do que os outros, ele está no mesmo nível desses príncipes. Aliás, no livro de Jó, Satanás não se dirige a Deus, ele só responde o que Deus pergunta. Ele é um subalterno, ele é um alto funcionário de alto escalão, é verdade, mas ele vem dar relatório ao Senhor. E o Senhor pede relatório dele. Satanás, onde é que você estava? E ele diz, vigiando, percorrendo a terra. Esse termo técnico não é, sabe, uns falam, já vem pregação, falam, Satanás é um folgado, só quer férias, estava passeando. Não é isso, não. Ele diz, eu estava trabalhando, eu estava cumprindo o meu papel, minha função, eu sou um supervisor. Eu estava percorrendo a terra, rodeando a terra, observando. Um termo que é usado na literatura intertestamentária e também no livro de Daniel é vigilante. É um termo aplicado para os anjos mais poderosos, os vigilantes. Foi por decreto dos vigilantes que Nabucodonosor foi comer mato. Lembra por que é que ele recebe aquele rebaixamento e vai comer mato, virar árvore, virar toco? Porque por ordem dos vigilantes. Quem são esses vigilantes? A palavra hebraica irins, os vigilantes, os príncipes, os anjos da alta esfera, da alta hierarquia. Entre eles está Satanás, ele é um dos vigilantes. E ele vem dar relatório ao Senhor perante o trono de Deus. E o Senhor diz, e quanto ao meu servo Jó, você o observaste? E Satanás diz, claro, eu fui mandado para isso, não é? O Senhor não me deu essa ordem, essa incumbência? É basicamente o que ele está falando, estou aqui para dar o relatório que o Senhor pediu. Mas então começa a fazer o que ele sabe fazer de melhor. Que é o quê? Acusar. Acusar. O que o texto aqui diz no capítulo 12? Foi expulso do céu o grande acusador dos nossos irmãos. A acusação que ele faz contra Jó é, ele não é fiel, como o Senhor está dizendo. Mas o que é muito curioso no livro de Jó é que a principal acusação não é contra Jó.
A principal acusação que Satanás faz é contra quem? Contra o próprio Deus. Ele diz: o Senhor é injusto. O Senhor é injusto, porque o Senhor trata Jó com preferência de forma injustificada. É o Senhor que o cercou de proteção, é o Senhor que deu tudo que ele tem. Acaso Jó teme ao Senhor à toa? Por acaso o Senhor não o privilegiou desmedidamente? Essa acusação não é contra Jó, essa acusação é contra Deus. O que o texto aqui diz no capítulo de Apocalipse? O mesmo que os acusa de dia e de noite perante a face de Deus. Perante a face de Deus. Meus irmãos, o ponto é o seguinte: por que Deus tolerou essa criatura perversa, caída já moralmente? Essa criatura sem solução. Deus não tem a menor intenção de redimir essa criatura. Ela está condenada. Não há mínima reversão. É a mais vil, é a mais nojenta das criaturas que existem. É a mais traiçoeira. A pergunta é por que ele permitiu esse acusador, como o texto aqui diz, na cara de Deus, na face de Deus. Não foi tolerância. Não é bondade. Não há bondade nenhuma de Deus para com Satanás. Foi simplesmente justiça. Simplesmente justiça. Acontece que a reivindicação de Satanás era justa. Por que era justa? Porque Deus ainda não havia pago o preço. O preço dos nossos pecados. Sim, porque o sacrifício de bodes e de touros, como diz Hebreus, ele não pode purificar definitivamente o pecado de ninguém. De certa forma, era uma maneira de relembrar o pecado, o autor aos Hebreus diz. Faltava o sacrifício definitivo. Faltava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derramar o seu sangue na cruz. Enquanto o Cordeiro de Deus não derramou o seu sangue na cruz, o acusador teve acesso aos céus, para fazer sua obra perversa, nefasta, vil, porém justificável. Uma obra legal, da perspectiva jurídica, uma obra legal. Mas no momento em que o Senhor Jesus pagou a nossa dívida, validou todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e, portanto, encerrou essa parte, não Satanás ficou no céu mais nem um segundo. Nesse dia, ele foi escorraçado de lá. Por isso o texto diz, por isso, céus, pode começar a festa. Pode começar a festa. Os céus estão limpos, purificados. Terra, comece o choro. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Um dia, lá no Antigo Testamento, o Senhor, no meio da sua Assembleia Celeste, falou assim, eu estou precisando de alguém aí para enganar o Acabe. Quem aí pode? Como assim? Só tem anjo bom ali, como é que alguém vai enganar? Um dedinho levanta lá do meio. Um dedinho torto. Eu vou enganar o Acabe. E o Senhor diz, você é apropriado para a missão, pode ir. Um anjo maligno, um espírito maligno da parte de Deus, que estava no meio da Assembleia Celeste, é então designado para descer. E um outro fazia isso com Saul também. Um espírito maligno da parte do Senhor que atormentava Saul.
A plena separação das forças malignas e das forças benignas aconteceu na cruz, na ressurreição e na ascensão. Porque quando Jesus sobe ao céu, descem os principados e potestades. São expulsos de lá, são rebaixados, são postos para a terra, pisoteados para a terra. Esse é o sentido. E o Senhor se coloca acima de todos eles, dominando céus e terra, até esmagar definitivamente o último deles. Após o intervalo, nós vamos entender a relação direta dessa queda, dessa expulsão do dragão, com a perseguição dos crentes das 7 igrejas de Roma, por parte de Roma, e também a perseguição que nós mesmos enfrentamos.